O Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 16. A natureza da fé verdadeira. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti. Essa estrofe, escrita por Charlotte Elliott no século XIX, provavelmente tem sido usada em apelos de evangelização mais do que qualquer outro hino em toda a história. Os pensamentos transmitidos por essas palavras são uma verdade bíblica gloriosa. Os pecadores podem ir a Jesus tal como estão, somente pela fé, e Ele os salvará. A promessa maravilhosa do próprio Senhor está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 6,37 disse Jesus: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. A colisão sofrida pelo Evangelho de hoje torceu esta verdade traiçoeiramente. A linguagem utilizada pela mensagem moderna soa vagamente semelhante a tal qual estou, mas a diferença em seu significado é profunda. Os pecadores de hoje ouvem que Jesus não somente irá aceitá-los como estão, mas que também irá permitir que permaneçam como são. Muitos creem erroneamente que podem ir a Jesus, receber o perdão e a vida eterna e depois sair da sua presença e continuar vivendo como bem entendem, até mesmo decidindo excluir Deus e viver de acordo com a velha natureza. Há poucos anos, os líderes de uma organização cristã internacional para jovens solicitaram-me que assistisse à pré-estreia de um filme de treinamento que produziram. O assunto era evangelismo, e o filme instruiu os jovens obreiros a não dizerem aos jovens incrédulos que têm de obedecer a Cristo, entregarem sua vida, seus corações, arrepender-se dos seus pecados, submeter-se ao seu senhorio e segui-lo. Dizer aos não salvos que eles precisam fazer tais coisas apenas confunde a mensagem do Evangelho, ensinava o filme. Advogava que tão somente se apresentasse os fatos objetivos da morte de Jesus e a necessidade de crer. O filme concluía que a fé salvadora é a compreensão e aceitação dos fatos históricos do Evangelho. Estive numa conferência bíblica em que um conhecido pregador apresentou uma mensagem sobre a salvação. Ele argumentou que dizer aos perdidos que têm de se render a Jesus é o mesmo que pregar a salvação pelas obras. Definiu a salvação como o dom incondicional da vida eterna oferecido às pessoas que creem nos fatos a respeito de Cristo, independentemente dessas pessoas escolherem obedecer-lhe ou não. Um dos aspectos principais defendidos foi que a salvação pode ou não alterar o comportamento da pessoa. Disse ele que uma conduta transformada é algo desejável, ainda que não ocorra, ainda que não ocorra qualquer mudança de vida, quem creu nos fatos do Evangelho pode descansar na certeza da salvação. Multidões aproximam-se de Cristo nesses termos. Pensando que ele não irá confrontar-lhes o pecado, aceitam-no entusiasmadas, mas sem qualquer sensação da enormidade de sua culpa diante de Deus e sem qualquer desejo de serem libertas da escravidão do pecado. Estão sendo enganadas por o Evangelho corrompido. Diz-lhes que a fé pode salvá-los, mas nem possuem nem compreendem o que a fé é verdadeira. A fé sobre a qual se firmaram é mera aquiescência intelectual a um conjunto de fatos, não salva. Vida eterna através de uma fé morta? Nem toda fé é salvadora. Tiago 2, 14 e 26 afirma que a fé sem obras é morta e não pode salvar. Tiago descreve a fé espúria como pura hipocrisia, mera anuência cognitiva, destituída de quaisquer obras comprobatórias, nada diferente da fé que tem os demônios. É óbvio que a fé salvadora é mais do que um simples reconhecimento de fatos. A fé sem obras é inútil. Mesmo assim, no evangelicalismo contemporâneo, há alguns que se recusam a aceitar a relação entre fé e obras. Estabelecendo este limite, são obrigados a receber virtualmente qualquer profissão de fé como legítima. É de estarrecer, mas pelo menos um escritor crê que a fé morta pode salvar. Outro declara que, seja qual for o significado de Tiago 2, 14 e 26, não pode estar dizendo que as boas obras sejam evidência essencial de fé verdadeira. Rhodes postula que, para a fé estar morta, tem de ter vivido em algum tempo anterior. Teoriza que a salvação de que se fala no versículo 14 refere-se à libertação das consequências temporais do pecado, não à salvação eterna. E assim conclui que Tiago está escrevendo às pessoas salvas envolvidas por uma ortodoxia morta. Nas palavras de Rhodes, sua fé tornou-se pouco mais do que um credo defunto. Ainda que sua fé tenha morrido, Rhodes crê que sua salvação eterna esteja assegurada. Esta é uma lógica deformada. Fé morta não indica que houve
que antes houve fé viva, assim como Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, não implica que pecadores tenham estado espiritualmente vivos anteriormente. Outros admitem a ineficácia de uma fé que não passa de um estéril reconhecimento acadêmico da verdade, mas esquivam-se de definir a fé em termos que impliquem a submissão e o compromisso de vida. Na verdade, é comum que a fé e o compromisso são conjuntamente dissociados. A ideia típica que se faz de fé relega a um ato momentâneo ocorrido na mente, uma decisão de se crer nos fatos históricos do Evangelho, nada mais do que uma reação à iniciativa divina. Aqui jaz a falácia da popular abordagem evangelística atual. O apelo evangelístico está alinhado a uma explicação defeituosa do que seja realmente crer. A definição moderna de fé elimina o arrependimento, exclui os elementos morais do crer, torna desnecessária a obra de Deus no coração do pecador e faz da confiança contínua no Senhor uma opção. Longe de sustentar a verdade de que as obras humanas não têm qualquer lugar na salvação, o moderno evangelho da fé fácil tem feito da fé em si mesma uma obra totalmente humana, um atributo frágil e temporário, que pode ou não perdurar. Para o nosso pasmo, Rogers afirma que é largamente defendida na cristandade moderna a ideia de que a fé de um crente verdadeiro não morre. Mas esta não é uma exceção que possa ser confirmada pelo Novo Testamento, argumenta ele. E nada há que sustente a ideia de que a perseverança na fé seja resultado inevitável da salvação verdadeira, complementa. Compare essa afirmação com as palavras inspiradas de Paulo em Colossenses 1, 22 e 23. Porém vos aconselhou, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Dizer que alguém pode ter fé no momento da salvação e nunca mais precisar dessa fé não é a visão bíblica da fé. A natureza continuada da fé salvadora é salientada pelo uso do tempo presente de um verbo grego que tem como tradução crer, no Evangelho de João. Se crer fosse um ato único, o tempo verbal nesse versículo seria outro. As palavras de Paulo em 2 Timóteo 2,12 falam poderosamente a respeito disso. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez os negará. A perseverança é a marca daqueles que irão reinar com Jesus. O óbvio é que o permanecer é uma característica dos verdadeiros crentes, enquanto que a deslealdade e a deserção revelam a incredulidade do coração. Quem negar a Cristo será negado por ele. Paulo continua afirmando que, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De maneira que a fidelidade de Deus é um feliz conforto para os crentes leais e perseverantes, mas um alerta aterrador para os falsos crentes. Por ser fiel a si mesmo, ele os condenará. A fé, tal como descrevem as Escrituras. Já vimos que o arrependimento é um elemento indispensável da fé salvadora e que é concedido por Deus, não é obra humana. Da mesma forma, a fé é um dom sobrenatural de Deus. Efésios 2, 8, 9, que é uma passagem bastante conhecida, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Qual é o dom de Deus de que fala Paulo? Westcott chama de energia salvadora da fé. Todavia, isto não vem de vós, não tem antecedente explícito. O pronome grego, traduzido por isto, é neutro e a palavra fé é feminina. Assim, parece que o que Paulo tinha em mente era o processo completo: graça, fé e salvação, como o dom de Deus. De qualquer forma, a passagem ensina que a fé não é algo evocado pela vontade humana, mas é um dom soberanamente concedido por Deus. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Todavia, no mesmo contexto, ele também afirmou que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus leva o pecador a Jesus e também concede a capacidade de crer. Sem a fé, que é divinamente gerada, não se pode compreender ou se aproximar do Salvador. Por exemplo, quando Pedro afirmou a sua fé em Cristo como Filho de Deus, Jesus lhe disse: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A fé foi dada a Pedro pelo próprio Deus.
Sendo dom divino, a fé nem é momentânea e nem impotente. Tem um caráter permanente que garante a perseverança até o final. As palavras bem conhecidas de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, falam não apenas de um ato momentâneo de fé, mas de confiança vitalícia em Deus. Hebreus 3,14 salienta a permanência da fé genuína, sendo que a sua durabilidade é a maior prova de sua realidade, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A fé dada por Deus jamais pode evaporar, e a obra de salvação iniciada por Deus com o dom da fé não pode, enfim, ser frustrada. Paulo escreveu em Filipenses 1,6: Estou completamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A fé gerada por Deus inclui tanto a vontade quanto a habilidade para a pessoa se juntar à vontade de Deus. Ou seja, a fé inclui obediência. Berkhoff vê 3 elementos da fé genuína: o elemento intelectual, que é a compreensão da verdade; o elemento emocional, que é a convicção e a declaração da verdade; e o elemento volitivo, que é a decisão da vontade de obedecer à verdade. A teologia popular de hoje tende a reconhecer o elemento intelectual e, geralmente, o elemento emocional, mas tenta eliminar o elemento volitivo. Mas a fé não é completa a não ser que seja obediente. E o Vine inclui os mesmos conceitos em sua lista dos principais elementos da fé, dizendo que a fé é uma convicção firme, uma rendição pessoal e a conduta inspirada por tal rendição. Escrevendo sobre o verbo obedecer, diz que o verbo obedecer aqui seria peito, pisteu, confiar. Estão intimamente relacionados etimologicamente. A diferença está em que o primeiro implica na obediência que é produzida pelo último, onde se diz que a desobediência dos israelitas é a prova de sua incredulidade. Quando uma pessoa obedece a Deus, apresenta a única evidência possível de que em seu coração crê em Deus. Peitó, no Novo Testamento, lembra o resultado verdadeiro e externo da persuasão interna e da fé resultante. O verdadeiro crente irá obedecer. Pelo fato de todos guardarmos os vestígios de uma natureza pecaminosa, ninguém poderá obedecer perfeitamente. Mas o desejo por realizar a vontade de Deus está sempre presente nos crentes verdadeiros. A fé gera sempre o anseio por obedecer. Um conceito de fé que exclui a obediência corrompe a mensagem da salvação. Paulo falou do evangelho como algo que tem de ser obedecido. Ele chegou mesmo a caracterizar a conversão como obediência, em Romanos 6,17. Outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. O fruto que procurava em seu ministério de evangelização era obediência por palavra e por obras, e repetidamente escreveu sobre obediência por fé. Sem dúvida, o conceito bíblico de fé é inseparável da obediência. Crer é sinônimo de obedecer. Em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Atos 6,17 mostra-nos como a igreja primitiva entendia a salvação. Muitíssimos obedeciam à fé. A obediência é parte tão integral da fé salvadora que Hebreus 5,9 a utiliza como sinônimo. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 11, o grande tratado da fé, apresenta a obediência e a fé como inseparáveis. Pela fé, Abraão obedeceu. E não só Abraão, pois todos os heróis da fé apresentados em Hebreus 11 mostraram sua fé por meio da obediência. Comentando esta passagem, diz o dicionário teológico mais conhecido: crer é obedecer. A obediência é a manifestação inevitável da fé verdadeira. Paulo reconheceu isto quando escreveu a Tito a respeito dos impuros e descrentes. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Nota de rodapé. Inacreditavelmente, Zane Rogers afirma que Paulo estava descrevendo crentes verdadeiros quando escreveu aquelas palavras a Tito. Ele escreve que, abre aspas, as pessoas que Paulo tinha em mente em Tito 1,16 são evidentemente as mesmas a quem faz referência no versículo 13.
Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. A palavra grega para sadio significa saudável. Assim, as pessoas a quem se refere não são de forma alguma os que não estão na fé. São de fato aqueles que ele vê como doentes espirituais e que precisam de uma repreensão que os restaure à boa saúde. Fecha aspas. Esta afirmação ignora completamente o fato de que Paulo referiu-se a essas pessoas como impuros e descrentes, cuja mente e consciência estão corrompidas, e como abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esta não pode ser uma descrição dos filhos de Deus. Para Paulo, a desobediência deles provava a sua incredulidade. Suas ações negavam a Deus em mais alta voz do que as palavras que utilizavam para proclamá-lo. Tal é a característica da incredulidade e não da fé, pois a fé inclui sempre obras de justiça. Como gostavam de dizer os reformadores, só a fé traz salvação, mas a fé que traz salvação nunca está só. Spurgeon disse, mesmo estando convictos de que os homens não são salvos por causa de suas obras, também estamos convictos de que nenhum homem será salvo sem elas. A verdadeira fé sempre se manifesta pela obediência. Fé e fidelidade não eram conceitos substancialmente diferentes para os crentes do primeiro século. Na verdade, a mesma palavra é traduzida de ambas as formas em nossas Bíblias. Escrevendo sobre fé em seu comentário de Gálatas, Lightfoot diz, a palavra grega pistis e a palavra fé oscilam entre os dois significados. Credulidade, que é a disposição mental de se confiar em outrem, e fidedignidade, que é a disposição mental de alguém de quem se pode defender. Os dois significados não só estão correlacionados gramaticalmente, como sentidos passivo e ativo da mesma palavra, ou logicamente, como sujeito e objeto do mesmo auto, mas há também uma estreita afinidade moral entre ambos. Fidelidade, constância, firmeza, confiança, dependência, confidência, crença. São estes os elos que unem os dois extremos, o significado passivo e ativo de fé. Por isso, às vezes, os dois sentidos estão de tal forma entrelaçados que só poderão ser separados em função de alguma distinção arbitrária. Em tais casos, será melhor aceitar a latitude, até mesmo a incerteza de uma palavra ou frase do que tentar uma definição rígida. E, na verdade, a perda de imprecisão gramatical geralmente é mais do que compensada pelo ganho em profundidade teológica. No caso de os infiéis, por exemplo, não é certo que uma qualidade de coração traz consigo a outra, de modo que os que confiam são também dignos de confiança? Os que têm fé em Deus não estão também firmes e inabaláveis no caminho do dever? Assim, os fiéis, crentes, também são fiéis, obedientes. Fidelidade, constância, firmeza, confiança, dependência, confidência e crença estão todas indivisivelmente unidas na ideia do crer. O viver justo é uma consequência inevitável da fé verdadeira. É claro que isso não quer dizer que a fé resulta em perfeição isenta de pecado. Todos os crentes verdadeiros compreendem o pedido que fez o pai do menino do processo. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Os que querem obedecer, mesmo que imperfeitamente, muitas vezes. Uma fé em Deus que não produz esse anseio por sua submissão à sua vontade, de forma alguma é fé. A atitude mental que se recusa a obedecer é pura e simples incredulidade. A fé como apresentou Jesus. As bem-aventuranças de Mateus 5:3 a 12 revelam o caráter da verdadeira fé tão bem quanto qualquer outra passagem das Escrituras. Nessa sessão inicial do Sermão do Monte, Nosso Senhor descreve uma retidão que é superior à piedade externa requerida de qualquer um que deseje entrar no reino dos céus. Assim, as qualidades que ele ressalta devem caracterizar todo crente verdadeiro. Nesse sentido, são marcas da fé genuína. A primeira das bem-aventuranças não deixa dúvidas de quem o Senhor está falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Trata-se de pessoas redimidas, aqueles que creem. Aqui está a descrição de sua fé. Sua característica fundamental é a humildade, a pobreza de espírito, um quebrantamento que reconhece a falência espiritual. Os verdadeiros crentes veem a si mesmos como pecadores, sabem que nada têm a oferecer para Deus que possa comprar seu favor.
É por isso que choram, com a tristeza que acompanha o verdadeiro arrependimento. E o crente é constrangido à mansidão. Ele sente fome e sede de justiça. E à medida que o Senhor satisfaz essa fome, torna-o misericordioso, puro de coração e pacificador. Finalmente, o crente acaba sendo perseguido e injuriado por causa da justiça. Eis a descrição que Jesus faz da fé verdadeira. Como começa com a humildade e alcança sua realização na obediência. A obediência produzida pela fé é mais do que exterior, é uma obediência que flui do coração. E é isso que a torna maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Jesus caracteriza a verdadeira justiça como obediência não apenas à letra da lei, mas também ao espírito da lei. Este tipo de justiça não apenas evita atos de adultério, vai ao ponto de evitar pensamentos de adultério, evita o ódio tanto quanto o assassinato. Jesus resume a dimensão da verdadeira justiça com esta afirmação esclarecedora do Sermão do Monte. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Logicamente, isso estabelece um padrão impossível. Depois de conversar com o jovem rico e de este afastar-se da incredulidade, Jesus disse aos seus discípulos que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Lembra-se da reação deles? Assustados, perguntaram-lhe: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu que isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A salvação é impossível. Não temos quaisquer recursos redentores em nós mesmos. Não podemos nem mesmo crer sem a soberana capacitação dada por Deus. Nem podemos evocar a fé por nossa vontade própria, mas Deus graciosamente nos supre a fé, e com ela dá-nos toda a graça de que necessitamos para obedecer e viver em retidão. O padrão de Deus é mais alto do que podemos alcançar. A compreensão disto nos coloca na tria da fé verdadeira, uma tria que começa com a humildade e que nasce de um senso de total miséria espiritual, do reconhecimento de que somos pobres de espírito, mas que inevitavelmente se consuma em obediência e retidão. Quando Jesus quis ilustrar o caráter da fé salvadora, tomou uma criança, colocou-a no meio dos discípulos e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A criança é uma ilustração perfeita da humildade obediente, uma lição prática sobre fé salvadora. Jesus usou esta ilustração para ensinar que, se insistimos em reter os privilégios da vida adulta, não poderemos entrar no reino dos céus. Mas se nos dispusermos a ir com fé infantil e receber a salvação com a humildade de uma criança, com a disposição de nos rendermos à autoridade de Cristo, então estaremos indo com a atitude correta. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Quais são as ovelhas verdadeiras? Aquelas que me seguem. Quais são as que seguem? Aquelas a quem é dada a vida eterna. A fé obedece, a incredulidade se rebela. O fruto da vida de uma pessoa revela se ela é crente ou incrédula. Não há meio termo. O simples conhecimento e aceitação de fatos sem obediência à verdade não é crer no sentido bíblico. Aqueles que se apegam à lembrança de uma decisão de fé feita no passado, mas que não demonstram qualquer evidência de que a fé continua operando em suas vidas, deveriam considerar bem a exortação clara e solene das Escrituras. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.